Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu quero convidar hoje você a ler o capítulo 19 de João comigo. Nós vamos ler um trecho do capítulo 19 e vamos orar, amém? Porque o capítulo 19 mostra tudo o que fizeram com Jesus até a sua crucificação, até a sua morte, amém? E aí o capítulo 20, ele abre com a ressurreição de Jesus. Eu sei que tem muitos que faz muito tempo que não leem esse capítulo 19, né, por completo, não, né, se fala muito sobre o que Jesus sofreu, a coroa de espinho, o manto de púrpura colocado sobre ele, os açoites que ele levou, né? Mas muitas vezes não se lê o capítulo, né? Não se lê ali o que está escrito na palavra, né? Se lê pouco. E é um momento doloroso, um momento terrível que Jesus enfrenta, né? De muito sofrimento. De muito sofrimento. E um sofrimento por mim e por você. Quando eu ler este capítulo, quando nós lermos este capítulo agora, eu quero que você tenha isso em mente. Jesus, ele está passando por tudo isso, por mim e por você. Ele não precisava estar passando por esse sofrimento. Não tinha uma necessidade de ele passar por esse sofrimento, a não ser para salvar eu e você. Era a única forma, era o único modo, amém? De nós termos as nossas vidas redimidas diante do Senhor, compradas pelo sangue precioso de Jesus que foi vertido ali na cruz. Nós somos comprados por Ele quando da sua morte, quando da sua crucificação, amém? Então, eu quero convidar você a abrir aqui no João capítulo 19, esse texto que diz assim: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Então, depois que os judeus entregaram Jesus para os romanos, né, para Pilatos, e Pilatos é o seguinte, Pilatos ele era uma pessoa muito difícil, muito má, né? Era um homem mau, sabe? Não se engane, ele era um homem que cometeu atos terríveis, né? Ele provocou algumas revoltas dos judeus, por isso que ele estava preocupado, inclusive, que quando os judeus eles estavam cobrando Pilatos para crucificá-lo, e Pilatos dizendo, olha, eu não vi neles motivo motivo para ser crucificado, o temor de Pilatos era esse, era provocar outra revolta, outra rebelião, porque Roma estava de olho nele. Estava no olho, ele não podia, ele estava numa situação onde ele não podia mais pisar na bola, né? Aos olhos de Roma. Então, no capítulo 19, vamos ler então, mas só para você entender, Pilatos mandou açoitar Jesus, esse açoite, né, você sabe? Talvez você até já tenha visto naquele filme Jesus, né? Ele era um cabinho de madeira curto com umas tiras de couro, e na ponta desses tiros de couro era amarrada ossos, pedacinhos de ossos, pedacinhos de metais que perfuravam, né, rasgavam a carne quando eram açoitados. E os soldados teceram uma coroa de espinho e os puseram na cabeça dele. Também essa coroa de espinho não eram espinhos curtos como de uma rosa, tá? Eram espinhos longos. E puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, salve o rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Então esbofeteavam Jesus, né? Colocaram isso sobre ele, né, para como um deboche, né? Talvez não me venha outra palavra agora aqui mais apropriada, para zombar, debochar de Jesus, né? Que se dizia rei, né? Que era visto como um rei.
Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo alguma de acusação. Aqui muitos dizem, aqui nesse trecho, que Pilatos fez isso com a intenção de tentar livrar Jesus. Mas por quê? Porque ele temia Jesus? Não. Porque o romano em si ele era muito supersticioso. Acho que falei certo a palavra, né? Então, essa era a preocupação dele, de ele trazer sobre ele de Pilatos trazer sobre si algum tipo de maldição por essa superstição que eles tinham, né? E então Pilatos ele tinha esse medo. Então alguns dizem aqui que Pilatos, o que Pilatos fez? Pilatos mandou açoitar Jesus, fazer tudo com isso com ele. Quando ele traz aqui nesse versículo 4 Jesus e diz eu não acho nele motivo de acusação, alguns dizem que Pilatos tentou fazer com que as pessoas olhassem, aqueles judeus olhassem para Jesus, né, surrado, né, ali fraco, como não representando mais uma ameaça, e dissesse, não precisa crucificar, deixa ele livre. Muitos dizem isso. E aparentemente até parece. Mas veja, o motivo não é porque ele temia Jesus ou porque ele era bom, ou não. Era simplesmente a superstição, tá bom? Tá? Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilato respondeu, levem-no vocês, crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Né? Lembre-se, não havia uma base na lei romana, né? Mas olha o que diz os judeus insistiram. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Isso está lá em Levíticos, deixa eu ver se eu acho aqui, 19:7. Levíticos 24:16. Então eles usaram Levíticos 24:16 como uma base para essa acusação de Jesus, né? E lá em Levíticos 24:16, 24:7, né? Diz assim, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Então eles acusaram Jesus de blasfêmia ao se dizer ou de se referir como filho de Deus, tá? Os judeus, versículo 8, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Lembre-se que o motivo não é temor a Jesus ou algum tipo de revelação divina, nada disso, tá? E voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Lembre-se, toda autoridade é constituída por Deus. Não esqueça disso. Amém? Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Né? Alguns fazem referências a Judas ou a Caifás, né? Ou a ambos, enfim. Tá? Mas só para nós termos aqui uma compreensão melhor do texto. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. E aí eu volto a falar aquilo que eu fiz essa referência no começo, né? Que a situação de Pilatos não era muito boa diante de Roma, porque ele havia cometido alguns erros que provocou os judeus e provocou revolta dos judeus, tá? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra. Em algumas versões está lá, né, a palavra em aramaico que é Gábata, tá? Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos, nós temos rei, não temos rei, senão César. Você veja, para um judeu falar isso, né, era porque eles tinham um ódio terrível de Jesus e eles, né, estavam completamente cegos ao que estava acontecendo, né, endurecidos
Respondeu os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Amém? Que era a punição, a pior punição, né, que havia em Roma, ser crucificado. Então Pilatos entrega para os judeus, né? Claro que alguns guardas, né, vão junto, né, acompanham ali, né, e vão então, Jesus é entregue para ser crucificado. Entenda que tudo isso que Jesus passou, mais uma vez eu quero frisar isso, ele passou por mim e por você, porque era propósito de Deus, era propósito de Deus Pai, e foi para isso que Jesus veio. Por isso que lá, quando ele estava, né, com os discípulos no Getsêmani, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Era a reação humana dele, né, de todo esse sofrimento que iria vir. E nós precisamos entender que no momento da crucificação, que nós vamos ver amanhã de manhã, eu costumo entender dessa maneira, que tudo isso foi muito terrível para Jesus, obviamente, né? Mas que o peso maior foi dos pecados que pesaram sobre ele, né? No momento da crucificação, porque todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, na conta de Jesus, amém? O escrito de dívida, né? Como aquilo, né? Não sei se você lembra como era antigamente, você ia na mercearia, eu lembro de ir na mercearia para minha avó, por exemplo, havia uma mercearia, uma quadra da casa da minha avó, e quando eu ia lá, então ali ela já era, né? Meu avô e minha avó já eram, né? Era costume naquele tempo, então você pegava aquilo que foi lá para buscar, e eles anotavam num papelzinho ali. E aquilo ali era a dívida tua daquele mês, né? O que você pediu, o que você comprou. E aqui diz a palavra de Deus que Jesus ele vai levar na cruz do Calvário todo o escrito de dívida que pesava sobre nós, ou seja, da nossa vida toda. Não só de um mês, amém? Ou talvez de 15 dias, não. De uma vida inteira, amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse amor tão grande do Senhor por nós, desse amor tão extraordinário, a ponto de entregar o teu Filho unigênito para morrer na cruz no nosso lugar. E Jesus sofrer a nossa morte, a nossa punição, levar no seu corpo, como diz Isaías 53, ele levou no seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas doenças, as nossas moléstias. Ele levou no seu corpo, carregou sobre si, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te agradecer e te louvar e te exaltar nessa noite, Senhor, porque não há um presente maior do que esse que o Senhor nos deu, o presente da salvação, da reconciliação contigo, em nome de Jesus. E principalmente de que o Senhor veio nos buscar. Não fomos nós que fomos te buscar. Esse teu amor tão grande que fez com que o Senhor viesse nos buscar, viesse nos procurar. Como aquele que foi ofendido veio até o ofensor procurar, buscar por ele. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Declaramos que não temos outro Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de descanso e de reflexão diante de tudo isso que o Senhor Jesus fez. Amém? Que Deus te abençoe.